Instalação elétrica predial é toda a parte elétrica que tem dentro de uma casa. Tudo que vocês conseguem imaginar. Claro, ela não passa para a parte do equipamento, ou seja, uma geladeira é parte elétrica de uma casa? É, mas a gente só vai até a tomada. Então, instalação elétrica residencial, ela inicia no padrão de entrada, onde tem o disjuntor e recebe alimentação, e vai até o ponto de utilização, ou até a tomada, ou até o soquete da lâmpada, tá? E antes da gente falar um pouco sobre essas instalações, é importante eu comentar com vocês duas coisas. Uma são as normas técnicas que abrangem a área de instalações elétricas prediais. Existem várias, a gente vai citar as mais importantes, e as regulamentadoras. Qual a diferença entre norma técnica e norma regulamentadora? A norma técnica, pessoal, como o próprio nome diz, ela estabelece pontos, itens, normas a serem seguidos de maneira técnica. Como assim? Existe uma associação que chama Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que ela estabelece determinados padrões de qualidade e de segurança, tanto para o indivíduo, para os animais, quanto para os equipamentos. Essas normas técnicas, normalmente, aqui no Brasil, elas são emitidas pela ABNT. Às vezes, elas são uma norma internacional que foi simplesmente traduzida ou adaptada para a nossa realidade. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é quem determina as normas técnicas no nosso país. E elas devem ser seguidas, isso é lei, tá, pessoal? As normas técnicas elas devem ser seguidas de acordo com a profissão de quem está realizando o serviço. Já as normas regulamentadoras são emitidas pelo Estado. O Estado determina normas regulamentadoras, conhecidas como NRs, focando mais na segurança do trabalhador. Tá? As NRs normalmente são normas de segurança. Tanto que as normas mais importantes, a NR6, fala sobre, por exemplo, equipamento de proteção individual. A NR35 fala sobre trabalho em altura. A NR33 fala sobre espaço confinado. E a norma que funciona para a gente, que é a mais importante, todas essas que eu comentei são importantes para todos os trabalhadores, claro. Se você for subir numa escada para trocar uma lâmpada, tem a NR35, acima de 1,5 m, 2 metros de altura, a NR35 ela entra em vigor. Então, assim, as normas regulamentadoras, NRs, são importantes para todos os trabalhadores. Mas existe uma em específico, que ela é muito importante para o eletricista, principalmente para o eletricista industrial, que é a NR10, tá? Que é uma norma regulamentadora. Então, recapitulando aqui, ó, normas técnicas, são todas pela ABNT, tem aqui ó, NBR, que significa Norma Brasileira número 5410. A NBR 5410 fala sobre instalações elétricas de baixa tensão. O que é instalações elétricas de baixa tensão? Baixa tensão é tensão inferiores a 1000 volts em corrente alternada. Então, essa norma ela estabelece condições às quais as instalações de baixa tensão devem ter o funcionamento adequado, a segurança das pessoas e dos animais domésticos, além da conservação de bens. Ela é aplicada a instalações elétricas de baixa tensão, como o próprio nome dela diz. Ou seja, tensões menores a 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Isso aqui quer dizer que essa norma também se aplica para a indústria, tá? Porque apesar de você pensar na indústria como algo grande, a tensão normalmente é 380 volts, ou seja, abaixo de 1000 volts. Isso quer dizer que a NBR 5410 também funciona para a indústria. Tanto que a NBR 5410 tem um item só sobre motores elétricos trifásicos. Não só sobre isso, sobre qualidade da energia elétrica, características, segurança, proteção e por aí vai. Então a NBR 5410 é a norma técnica, uma das normas técnicas mais importantes que vocês têm que ter conhecimento. Então, peguem um caderninho de vocês, anotem aí NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, anotem isso aí e pesquisem no YouTube, tá? Normalmente, os vídeos que tem no YouTube
são mais para projetos elétricos. Porque lá no item 9.5 dessa norma, trata sobre o dimensionamento de projetos elétricos. Quantas lâmpadas que tem que ter numa sala, quantas tomadas que tem que ter numa sala, quantas tomadas que tem que ter na cozinha, potência mínima de iluminação, potência de tomada. Então, a NBR 5410 no item 9.5 trata sobre dimensionamento. Mas existem diversos outros itens que são importantes para a gente, principalmente nessa parte de instalação elétrica residencial. Como, por exemplo, circuito de tomada e de iluminação não podem ser juntos, não podem ficar juntos. Ou seja, se eu for lá desligar o disjuntor no quadro de distribuição, eu tenho que desligar ou só a iluminação ou só a tomada. Eu posso separar por área de serviço e área comum, área social, mas a iluminação e as tomadas não podem ficar juntos. Então quer dizer que eu nunca posso ligar circuito de iluminação com circuito de tomada? Pode. E a própria NBR 5410 determina em quais condições e em quais situações isso pode acontecer. Mas, de praxe, de maneira geral, normalmente a gente não faz isso. Pode acontecer? Pode. Se for acontecer, existem umas regrinhas que têm que ser seguidas aqui na 5410, que a gente não vai tratar tanto assim, mas a gente vai comentar mais para frente, tá? Mas lá bem para frente, pode ficar tranquilo. Lembrando, pessoal, que eu estou falando muito aqui, mas é só para dar um resumo. Eu não vou cobrar nada de vocês na NBR 5410 agora, tá? Então, de novo, a NBR 5410 é uma norma que trata sobre instalações elétricas de baixa tensão, tá? Ou seja, menos de 1000 volts em corrente alternada e menos de 1500 volts em corrente contínua, vocês têm que seguir a NBR 5410. Claro que durante toda essa unidade curricular, eu vou tratar os pontos mais importantes da NBR 5410, que serve para a gente, para nós eletricistas industriais. Outra norma técnica muito importante para a gente é a NBR 5444. Essa norma ela estabelece símbolos gráficos para as instalações elétricas prediais. Essa norma ela está cancelada desde 2011, tá? Só que por uma simples convenção, né, das pessoas, dos projetistas e eletricistas, nós mantemos os mesmos símbolos. Apesar dela estar cancelada e de dar margem para a gente utilizar outras normas internacionais, a maioria, se não todos os projetos elétricos são baseados na NBR 5444, que usa os símbolos. Tá? O que é a NBR 5444? Em vez de você ficar desenhando uma lâmpada ou uma tomada, nós estabelecemos símbolos para representar aquela lâmpada ou aquela tomada. Existem símbolos específicos que substituem, em vez de você desenhar um chuveiro ou uma tomada lá em cima, você vai e tem um símbolo específico para aquilo. Em vez de você pegar um motor elétrico que tem vários detalhes, tampa defletora, ventoinha, rotor, estator, placa, caixa de ligação, em vez de você desenhar um motor inteiro, existe um símbolo que representa o motor elétrico. Isso tudo, pessoal, é tratado na NBR 5444, que é a norma de símbolos gráficos. Símbolo é o quê? É um desenho, tá? Símbolos gráficos, no caso, né? Símbolos gráficos é o quê? É um desenho, tá? Símbolos gráficos é um desenho, é um símbolo. É um símbolo que representa alguma coisa. Apesar dela estar cancelada desde 2011, essa norma ainda é utilizada, pelo menos os símbolos. A gente só não referencia ela. Então você não vai encontrar um projeto elétrico escrito assim, de acordo com a NBR 5444. Não. Vai ter uma tabela, escrita assim, legenda do projeto, onde provavelmente os símbolos vão ser todos retirados da NBR 5444. Mas a gente não referencia, ou seja, não escreve lá. Mas os símbolos são dela, tá? Na maioria das vezes. E os que não tem, ou o projetista cria, ou ele pega de alguma norma internacional. O importante é ter na legenda. Então, das normas técnicas existentes, essas duas são fundamentais para nós, tá? Eletricistas industriais. A NBR 5410 e a NBR 5444. A NBR 5410 a gente vai ver bastante aqui em instalações elétricas prediais.
A NBR 5444, nós também vamos ver bastante isso aqui. Então, a NBR 5410 e a NBR 5444 são as normas técnicas mais importantes que a gente vai ver de instalação elétrica predial aqui. Anotem e pesquisem. Alguma dúvida? Outra norma importante, só que dessa vez regulamentadora, toda vez que você vê NR significa norma regulamentadora. Quem que faz ela? O Ministério do Trabalho e Emprego, tá? O MTE. É o MTE que determina essas normas regulamentadoras. São normas voltadas para segurança, tá? Tem NR13, que é vazio de pressão, NR11, que é movimentação de carga, tem uma que eu esqueci agora, acho que é a NR5, que fala sobre os exames periódicos que a gente vai ter que fazer. Eu não lembro agora, mas depois eu vou dar uma pesquisada. Tem a NR33, que é espaço confinado, 35, trabalho em altura. Tem norma até de ergonomia, que determina que tipo de cadeira, a altura. Isso tudo são normas voltadas para quê? Para a segurança do trabalhador. E a norma mais importante para o eletricista é a NR10. Tanto que, se vocês forem trabalhar na indústria, a NR10 é uma norma que a maioria das empresas exigem, tá? Então é interessante até que vocês façam esse curso. É um curso simples de 40 horas que destrincha toda a norma regulamentadora 10, tá? Que trata sobre o quê? Segurança em instalações elétricas e serviço em eletricidade. Olha só, a norma regulamentadora número 10, mais conhecida por sua sigla NR10, estabelece requisitos e condições mínimas para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, como assim indiretamente? Eu não sei se vocês notaram, mas a Enel já tem um tempo que toda vez que vai fazer uma manutenção, seja num poste, seja para mexer no seu padrão, ela põe uns cones em volta com uma fita. Você, se tivesse trabalhando ali, sei lá, vamos imaginar que você fosse gari, por exemplo, e estivesse varrendo aquela rua. Você é um trabalhador que está direta ou indiretamente, no caso indiretamente, envolvido naquele serviço. Você está ali varrendo a rua, bonitinho, e de repente você vê o pessoal trabalhando, trocando um disjuntor ali numa casa e tem uma área de segurança estabelecida pelos eletricistas com os cones. Aquilo ali é para prevenir quem está ligado indiretamente àquela atividade, ou seja, quem está passando ali perto, quem está trabalhando ali perto. Então, a NR10 estabelece requisitos e condições mínimas para quem trabalha direto ou indiretamente com a eletricidade, tá? Ou interajam com a instalação elétrica, esteja próximo ali, tá? Essa norma ela foi revisada por uma comissão tripartite, ou seja, dividida em 3 partes, formada por representantes dos eletricistas, das concessionárias de energia elétrica e do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Ela se aplica às fases de geração, transmissão e distribuição e o consumo de energia elétrica. As etapas do projeto de construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas e também a quaisquer trabalhos realizados na proximidade de rede elétrica. Juntamente a essa norma, devem se observar as normas técnicas oficiais, que são as outras normas, NR33, NR35, por aí vai. Tá? Então, são essas 3 normas, tá, pessoal? As normas técnicas NBR 5410 e NBR 5444 e as normas regulamentadoras, no caso a NR10, que são as normas mais importantes para a gente dar uma olhada, para a gente dar uma lida aí. Pra você ter ideia, a NR10 estabelece até condições para energizar e desenergizar um circuito, tá? Procedimentos. O que eu tenho que fazer? Passo a passo. Bom, então vamos lá, pessoal. Depois da gente falar um pouco sobre as normas técnicas, vamos começar a matéria agora. A primeira coisa que a gente vai estudar em instalações elétricas prediais é condutores elétricos, tá? Vou falar aqui de forma bem rápida. Bom, condutores elétricos. O que é um condutor? Condutor, acho que vocês viram com o Christian, é o que liga a fonte à carga. É o responsável por conduzir a corrente elétrica da fonte até a carga.
O condutor elétrico, ele é o componente do circuito elétrico que conduz a corrente elétrica. Assim, a eficácia do condutor está diretamente ligada à sua capacidade de facilitar a passagem de corrente elétrica. Pela condutibilidade, o cobre e o alumínio, eles são os metais mais utilizados na fabricação de condutores elétricos. Só que é o seguinte, dentro de uma casa, dentro de uma residência, não pode usar condutor de alumínio. Por que não pode usar condutor de alumínio dentro de uma casa? Porque o condutor de alumínio ele é mais frágil, ele é mais facilmente rompível, ou seja, ele é mais facilmente, ele tem a sua estrutura física danificada com uma maior facilidade. Ou seja, se eu tenho um condutor que ele rompe mais facilmente, que ele estraga mais facilmente, ele torna a instalação elétrica ou mais perigosa ou mais ineficaz. No caso, provavelmente os dois. Então, dentro de uma casa, é proibido usar condutores de alumínio. Dentro de uma residência, os únicos condutores que podem ser utilizados são os de cobre. E aonde que eu encontro condutores de alumínio? Os condutores de alumínio vocês podem ver na distribuição de energia elétrica, ou seja, em riba dos postes. Se você olhar em cima dos postes de distribuição de energia elétrica, você vai ver ali 4 fiozinhos, sendo o primeiro lá de cima o neutro e os 3 ali do meio, as 3 fases, R e ST. Aquele material é alumínio. Ele é utilizado tanto na distribuição, como na geração, na transmissão, naquelas linhas de transmissão, e na subestação. Tá? Também na subestação é utilizado os condutores de alumínio. Do poste, do padrão, tá? Do padrão de entrada da casa de vocês para dentro, tem que ser feito de cobre. O alumínio vai até o padrão de vocês. Esses dois materiais eles apresentam vantagens e desvantagens. Aí eu não vou falar sobre elas agora, mas em resumo, quer dizer, eu já falei, que é isso. O cobre ele tem uma maior vantagem de ser mais resistente fisicamente, tá? Ou seja, ele aguenta mais tranco. Já o alumínio não. Mas em contrapartida, o cobre normalmente é mais caro do que o alumínio, tá? Principalmente porque o fio que é vendido de alumínio, esse que tem no poste, não é alumínio puro. Ele é uma liga metálica, ou seja, tem alumínio ali, mas tem outras coisas. Então ele é mais barato, diferente do cobre. Apesar do cobre também ser uma liga metálica, ela tem menos material. Ou seja, como é que eu posso resumir para vocês? Assim, o cabo de alumínio que está lá em cima dos postes, ele tem, só um exemplo, tá, gente? Não é especificamente não. Vamos dizer que tem 10 materiais lá mais baratos, misturados com ele, e aí ele fica muito mais barato. Já o cobre, tem uma mistura? Tem uma mistura, mas é 3 materiais ali, rapidão, coisas simples. E aí, ou seja, o cobre puro está na maior parte do fio, e aí encarece ele. Se fosse cobre e alumínio puro, provavelmente o cobre ainda ia ser mais caro. Mas o cobre é um material mais caro e tudo mais, mas ele é mais resistente, compensa mais. Entendeu? Então, dentro de uma residência, é só condutor de cobre. Existem vários tipos de condutores elétricos. Os mais comuns são os fios e os cabos. O que é fio? Fio é aquela coisa única. Tá vendo lá? Ele é muito conhecido como fio rígido. Quando é constituído apenas por um fio, ele recebe o nome de fio rígido. Tá vendo? Você olha aqui, só tem um fio, um único material cilíndrico aqui. Diferente do cabo. O cabo, existem vários fios menores. E aí ele fica mais flexível. Tá? Antigamente, as instalações elétricas, a maioria das instalações elétricas era com fio. Hoje em dia, a maioria das instalações elétricas é com o cabo. Por quê? Porque o cabo, como as instalações elétricas se tornaram, a maioria em laje, existem várias ramificações, então o cabo, por ele ser flexível, facilita a passagem dele nos eletrodutos, né, que são os condutos, por onde os cabos passam. Já os rígidos dão um pouco mais de trabalho. Tá? Além de dar mais trabalho na manutenção, ele é um pouco mais caro também. Então nós temos aqui o fio e o cabo. O fio
material único e o cabo são vários fios, tá bom? Outro tipo de cabo aqui, ó. Outro tipo de cabo é esse cabo aqui, a gente chama PP, né? O que é cabo PP? Cabo PP é dupla proteção. Se vocês olharem aqui, ó, tem os fios, né? É um cabo. E aí tem uma proteção branca e uma proteção aqui de preto, uma proteção preta aqui. Essa proteção, dupla proteção, para que ela serve? Ela serve porque os fios e os cabos comuns, eles estão protegidos dentro de eletrodutos, dentro de calha, eletrocalhas. Esses cabos de dupla proteção, eles são mais utilizados em área onde eles não estão dentro de alguma coisa, onde eles estão expostos ao ambiente. E aí, como eles estão sujeitos a mais choques mecânicos, ele precisa de um reforço. Então aí ele tem uma dupla proteção para facilitar, por exemplo, para diminuir a chance dele ser rompido. Então, daí ele tem duas proteções. Esse cabo aqui também é PP, ele também é dupla proteção. Só que aí o que acontece? Ele é um cabo multipolar, ou seja, ele tem vários polos dentro dele. Cada cabo aqui dentro tem uma isolação, uma proteção. Então aqui eu tenho esse cabo azul que tem a própria isolação, o cabo branco que tem a própria isolação e o cabo preto que tem a própria isolação. E mais uma isolação externa aqui. Esses cabos são muito utilizados em extensões, cabo de equipamento, cabo de computador, cabo de televisão, geladeira, normalmente é um cabo PP. Ou seja, é uma proteção e dentro dele tem mais proteções aqui. Por quê? Porque ele, como eu disse, ele é utilizado sem estar dentro de alguma coisa para proteger ele contra choques mecânicos. Então, utiliza-se mais uma proteção. A maioria das vezes esses cabos são utilizados em extensões, tá? E aí eu falei muito de isolação, dessa borracha que fica em cima. O que acontece? Essa borracha que fica em cima é o tipo de isolação, né? Na verdade não é borracha, é plástico. Esse tipo de isolação, normalmente o cabo, aqui no Brasil, ele é feito de 3 tipos de isolantes. Tá? Essa borracha aqui externa, seja aqui azul, branco e preto, ou essa externa aqui, ou mesmo essa proteção aqui ou essa. Todas essas proteções, essas isolações, elas são feitas provavelmente ou de PVC, ou de EPR, ou de XLPE. Alguma dessas proteções deve ser que isola, protege o cabo que fica lá dentro, tá? Então, qual que é a diferença entre elas? A diferença é o trabalho, é a temperatura de trabalho delas. Por exemplo, o PVC, normalmente a temperatura de trabalho dela é 70 graus. O que acontece se for acima dos 70? Acima dos 70 vai provavelmente, depois de um tempo, comprometer a integridade dessa isolação. Ou seja, pode acontecer de derreter essa isolação. Tá? Então, passou de 70 graus, vai derreter o cabo de PVC? Provavelmente, mas daqui a, sei lá, meses, está em 75 graus. Vai levar um ano para começar a deteriorar o cabo. Talvez menos, talvez mais. Isso aí a gente nunca vai saber. Mas há testes, existem testes e tudo mais, que falam o seguinte, ó, a temperatura do PVC é 70 graus. Ele pode chegar até 100 graus como uma sobrecarga. Ou seja, umas 2 horinhas aí, até 100 graus, ele aguenta de boa. Acima disso, ele vai derreter. E aí também tem o curto-circuito, que é bem mais rápido, coisa de segundos, tá? Ou seja, ó, o cabo de PVC chegou a 160 graus, ele aguenta, mas aguenta ali uns 1 minutinho, 2 minutinhos, depois ele derrete, tá? Então é isso aqui que isso aqui está querendo dizer, ó, a temperatura de trabalho do cabo de PVC é 70 graus, passou de 70 graus, vai derreter. Vai levar meses, dias, horas, segundos, isso vai depender do nível de temperatura que está o cabo, tá bom? Mas normalmente a temperatura do PVC é 70 graus, a do EPR 90 e a do XLPE 90 também. Então eu tenho uma temperatura máxima para cada isolação aqui, tá bom? Aí eu tenho temperaturas para sobrecarga, a norma que eu estou lembrando aqui
é 13% acima da corrente nominal, tá? Uma sobrecarga costuma demorar até 2 horas, não mais que isso. Depois disso, normalmente os dispositivos de proteção atuam. E 160 graus para curto-circuito, normalmente o curto-circuito isso vai depender de disjuntor para disjuntor, mas aí é 3 vezes a corrente nominal. Sei lá, o chuveiro é 40 amperes, 3 vezes isso aí dá 120 amperes. Ou seja, 120 amperes é um curto-circuito. Tá? Então, o importante é vocês saberem o seguinte, que o PVC tem uma temperatura de trabalho máxima com 70 graus. 70 graus, gente, é o máximo. Não é para ele ficar nos 70, é para ele ficar abaixo, para ficar nos 40, de temperatura ambiente até um pouco mais. Não pode passar muito disso. Chegou em 70, 70 é o limite. Vai chegar uma hora que ele vai enrijecer tanto que ele vai começar a aumentar a sua resistência. Isso vai fazer com que a energia fique mais cara. É por isso que instalações elétricas novas costumam consumir menos energia do que instalações elétricas mais antigas, porque provavelmente elas foram mal dimensionadas e isso faz com que a temperatura sempre trabalhe próximo à temperatura máxima, enrijecendo os cabos, aumentando a sua resistência e fazendo com que tenha mais dificuldade para a corrente elétrica sair do padrão de entrada até a carga. Isso faz com que a energia fique mais cara, sim. Eu vi uma pesquisa esses tempos atrás que em torno de 5 a 8% da conta de energia é por mau dimensionamento de condutores elétricos, por condutores elétricos mal dimensionados, que na sua primeira vez não vão mostrar um consumo elevado, mas conforme o tempo vai passando, esses cabos vão aumentando a sua resistência devido ao mau dimensionamento, e aí faz com que eles trabalhem próximo à temperatura máxima. Isso faz com que eles diminuam a sua vida útil e aumente a resistência, fazendo com que a corrente elétrica demore para chegar lá na carga e faz com que haja um consumo, que os cabos sejam como se fossem lâmpadas ligadas, trabalhando, consumindo energia elétrica. Então, o bom dimensionamento dos condutores é fundamental. Nós, como eletricistas instaladores, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque normalmente a gente segue um projeto já feito. Mas é fundamental que nós tenhamos consciência do que pode e do que não pode fazer para que ninguém nos acuse de fazer algo que não deveria. Exemplo, um chuveiro que consome 40 amperes, você vai lá e instala um cabo que suporta no máximo 28 amperes. Isso está errado. E você está sendo conivente com isso. Então, se der algum problema, a culpa ela não recai só em quem projetou, mas também em quem instalou. Menos em quem instalou, realmente, mas ainda recai. Então é perigoso. Então vamos evitar esse tipo de coisa. E como eu falei para vocês agora, existe uma capacidade máxima de corrente elétrica para cada cabo. Por exemplo, a temperatura máxima de trabalho é 70 graus para o PVC. Isso faz com que haja uma corrente máxima para passar naquele condutor para que ele trabalhe no máximo até 70 graus. Exemplo, o que eles fizeram? Eles pegaram um cabo, uma bitola de um cabo, 1 milímetro, e passaram uma corrente. E aí foram aumentando, até chegar próximo de 70 graus. Aí falou, opa, esse cabo de 1 milímetro suporta até tantos amperes. Por exemplo, só um exemplo, tá? Pegou um cabo de 1 milímetro e passou lá 30 amperes. Aí estava em 50 graus. Aí eles, não, aumenta mais. Aí foi 35, 40 graus. Aí chegou ali 65 graus, 67 graus. Eles falou, opa, então um cabo de 1 milímetro suporta no máximo 40 amperes. É mais ou menos assim que eles fizeram, só que não empírico desse jeito. Foi cálculo, tá, pessoal? Fizeram cálculos para determinar isso. E isso vai para nosso próximo assunto, que é a capacidade máxima de condução de corrente de acordo com a bitola do fio. Bitola é a grossura, tá? É a área de seção transversal. Aquele exemplo que eu dei para vocês de cabo de 1 milímetro suportar 40 amperes foi só um exemplo na brincadeira, tá? Porque para vocês terem ideia, um cabo de 6 milímetros, né, suporta 36 amperes no máximo.
E olha só, aqui eu tenho uma tabelinha que, de acordo com a área de seção transversal, também conhecida como bitola do cabo, bitola do fio, suporta uma corrente máxima para trabalhar com a temperatura máxima de 70 graus Celsius. Ou seja, ó, meu amigo, você tem um cabo de 1,5, passa só 15,5, que ele não passa de 70 graus. É isso que isso aqui está querendo dizer. Só que essa tabela é resumida. É uma tabela mais simples que vocês podem ter. Eu vou mostrar ela para vocês e a gente vai trabalhar utilizando ela sim. Mas depois eu quero mostrar para vocês, mais para o final da matéria, que a tabela de capacidade de condução de corrente de um condutor elétrico, ela é muito mais complexa que isso. Ela leva em consideração se o cabo está dentro de um eletroduto circular, eletroduto não circular, se está dentro da parede, fora da parede, se a parede é de madeira, se a parede é de isopor, a temperatura ambiente, quantos condutores tem junto com aquele fio, isso tudo é levado em consideração. Mas o nosso foco dessa matéria não é projetar. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer exemplos com vocês, mas o foco dessa matéria é instalar, né? É instalação elétrica, ou seja, seguir projetos, não elaborar projetos. Eu vou mostrar para vocês terem consciência e noção de como deve ser feito o dimensionamento correto de um condutor. Mas a gente vai trabalhar aqui utilizando uma parte daquela tabela. Ou seja, a gente vai desconsiderar todas as características importantes para o dimensionamento, que é a temperatura ambiente, onde que é feita a instalação. A gente vai levar em consideração essa tabela aqui fixa, tá? Que desconsidera essas características aí. Tá errado? Não tá errado não, gente. É só porque a gente precisa se preocupar com o básico, mas quando vai ocorrer um dimensionamento, é fundamental. Deixa eu aceitar o Lucas aqui. Quando a gente vai fazer o dimensionamento, é fundamental que a gente tenha em mãos qual que é o cabo que a gente vai usar. E aí eu vou ensinar para vocês o jeito mais simples, que é o acompanhamento, ou seja, eu vou dizer para vocês qual cabo que vocês vão usar. E depois, mais para frente, eu vou ensinar para vocês como dimensiona de maneira correta, tá? Como é feito um dimensionamento de maneira correta, só para vocês terem noção. Então, por exemplo, um cabo aqui de 1,5 mm suporta 15,5 amperes. Um cabo de 2,5 mm suporta 21 amperes. Como eu falei para vocês, lá naquela tabela, existem condições que modificam isso aqui. Por exemplo, às vezes o cabo de 2,5 mm suporta até 24 amperes, se ele for instalado dentro de alvenaria, ou seja, dentro da parede. Tá? E se a temperatura ambiente for X, e se tiver um número de circuitos específico, isso tudo é dimensionamento. Mas a gente vai levar em consideração essa tabelinha aqui. Então o cabo de 2,5 suporta 21 amperes, o cabo de 4 mm 28 amperes, o cabo de 6 mm 36 amperes, o cabo de 10 mm 50 amperes e assim por diante, tá bom? Então, se eu falar para vocês, ó, pessoal, o cabo de 4 mm suporta até 28 amperes. O que isso aqui quer dizer? Que a corrente máxima de um cabo de 4 mm é 28 amperes. Por que essa corrente é a corrente máxima? 28 amperes num condutor de 4 mm faz com que a temperatura desse material isolante trabalhe com no máximo 70 graus, para não passar de 70 graus. Ou seja, até 28 amperes num cabo de 4 mm não vai passar os 70 graus. Mais que 28 amperes, pode ser que não atinja os 70 graus, tá? Pode ser que não atinja. Mas aí vem aquele fato. Se a temperatura do ambiente for 20 graus, eu passo 28 amperes no cabo de 4 mm e a temperatura do cabo vai para 40 graus. Mas e se esse cabo estiver atrás de um forno? E lá atrás desse forno já é 50 graus. Entendeu? Então é por isso que levar em consideração a temperatura ambiente onde esse cabo vai estar instalado ela é importante. Porque às vezes só o ambiente já vai 40 graus, ou seja, sobra só 30 para o cabo trabalhar. E aí às vezes ele foi, por exemplo, essa determinação aqui é com temperatura ambiente de, se eu não me engano, 30 graus Celsius. Ou seja, você passa 28 amperes
num cabo de 4 milímetros e ele não atinge os 70 graus se a temperatura ambiente for 30 graus Celsius. Se for mais, aí já vai mudar isso aqui. 28 amperes pode passar dos 70 graus. Por isso que o dimensionamento ele tem que ser feito bem direitinho. Mas no caso, de novo, a gente está trabalhando instalação, ou seja, já vai vir escrito que cabo que vocês têm que usar. Tá? Ou seja, nós vamos seguir projeto aqui. Mas eu vou ensinar vocês a pensar para vocês não saírem fazendo besteira por aí. Então vamos lá. O cabo de 4 milímetros trabalha com a corrente máxima de 28 amperes, para que ele não passe dos 70 graus Celsius e não derreta a isolação do PVC e faça o trem pegar fogo, tá bom? Claro, existem dispositivos de segurança, como o disjuntor, que visa proteger o condutor elétrico. E a gente dimensiona os disjuntores focando no cabo. Então a gente vai evitar ao máximo que esse tipo de coisa aconteça, que pegue fogo, que feche curto, a gente vai colocar disjuntor, DR, DPS, o que der para colocar de segurança aqui a gente vai colocar. Então, corrente nominal do condutor elétrico é a corrente máxima que ele pode trabalhar para não passar os 70 graus, para não romper a isolação, já que a isolação de PVC trabalha com a temperatura máxima de 70 graus, tá bom? Então a isolação de PVC trabalha com a temperatura máxima de 70 graus e os cabos têm uma corrente máxima para não atingir esses 70 graus. Normalmente a gente escolhe o cabo pela bitola, pelo número da grossura do fio. E esse número da bitola, da grossura do fio, ou ele vem escrito no cabo ou ele vem escrito na embalagem, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar com vocês só um pouquinho sobre outros tipos de cabo, que é muito comum também. Que, por exemplo, esse cabo aqui, ó, cabo de par trançado. Esse cabo de par trançado é cabo de rede, cabo Ethernet. Aquele cabo azulzinho que a gente usa no modem, ou amarelo, ou cinza. Esses cabos são cabos de Ethernet. Ele é chamado de par trançado porque ele tem 4 pares que são trançados. O objetivo de trançar os cabos é diminuir ruído, diminuir interferência, tá? Interferência eletromagnética. Então, esse cabo de par trançado aqui é um cabo, mas ele é um cabo de sinal. Todos esses cabos que a gente vai ver são cabos de sinais. São cabos que não são feitos para passar corrente elétrica alta. Esses cabos passam corrente elétrica? Passa, mas é baixíssimo. 0,0 é miliamperes, é coisa muito baixa. Ou até microamperes. O cabo de rede aqui, ele é só para sinal, tá? Você não pode ligar tomada ou alguma coisa com esse tipo de cabo aqui. Dá até para fazer isso, mas aí é gambiarra. Tem o cabo coaxial, que é aquele cabo de antena, tá? Tem um fio de cobre aqui no meio e uma malha de alumínio em volta dele para diminuir a interferência. Esse cabo mangá aqui, esse cabo ele é mais antigo. Ele é um pouco utilizado. Quem substituiu esse cabo mangá foi o cabo HDMI. Normalmente esse cabo era usado em segurança patrimonial. Tipo assim, ele para câmera, porque aí ele pegava o áudio, o vídeo de várias câmeras. Esse cabo mangá era muito utilizado com isso. Hoje em dia vocês podem encontrar esse tipo de cabo. A ponta dele normalmente é aquele DB9 ou DB15, que é aquele, parece aquele, sabe aquele cabo VGA de data show, azulzinho? Então, o cabo mangá ele normalmente é utilizado com aquele tipo de material, com aquele tipo de terminal, ou um DB9, ou um DB15, ou um DB25. DB9 é aquele azulzinho de data show. Por que DB9? Porque tem 9 pininhos. DB15, 15 pininhos. DB25, 25 pininhos. Mas esse cabo está sendo pouco utilizado hoje em dia porque tem o cabo HDMI que faz a mesma coisa, áudio e vídeo. Então, o substituto do cabo mangá é o HDMI. Outro cabo também, muito importante, é o de fibra ótica, tá, pessoal? Normalmente ele trabalha com sinal aqui. E o cabo principal ele é feito de vidro, de fibra de vidro, né? O cabo de fibra ótica é o único desses aqui que a fibra necessariamente não conduz corrente elétrica, é sinal de luz, daí o nome, ótimo. Mas tem cabos aqui do lado que conduzem corrente elétrica para alimentar o circuito ou coisas assim. Mas normalmente o foco da fibra ótica é luz, tá?
Então, beleza, todos esses cabos aqui são cabos de sinais, não são feitos para ligar tomada, lâmpada, não para isso. São feitos para transmitir sinal, transmitir imagem, som, transmitir internet, sinal de TV, essas coisas. Não são para ligar. Uma coisa importante aqui são as emendas, tá, pessoal? Existem vários tipos de emenda. Essa aqui, prolongamento de cabo, fica até bonito, né? Se o dia que a gente for lá para o Senai e vocês fizerem uma emenda dessa aqui, vocês vão gostar. Esse aqui é emenda de prolongação. Tipo assim, o cabo tem 1,5 m, você quer prolongar para 2 metros. Então, esse aqui é uma emenda do tipo de prolongação. Também tem como a gente colocar um borne. Esse aqui é um borne Sindal. Ou seja, eu prensei terminais aqui na ponta dos cabos, coloquei o borne e prolonguei ele. Também tem essa luva pré-isolada que você põe a ponta de um cabo aqui, a ponta de um cabo aqui, prensa ele e aí ele aumenta, prolonga o cabo. Tem aqui a emenda. O nome dessa emenda aqui é engraçado. Chama rabo de rato. É sério. Ela é muito utilizada dentro de motores elétricos. Na ligação estrela. Quando você junta o 4, o 5 e o 6, tem o rabo de rato lá, porque lembra um rabo de rato. Só por isso. Tem uma coisa mais bonitinha que esse aqui que a gente vai falar agora. Aqui mais uma derivação, tá? Uma ligação na caixa de passagem. Isso aqui é tipo assim, eu tenho um neutro na cozinha e quero levar o neutro para a sala, eu quero levar a fase da cozinha para a sala. Para isso que tem essa conexão aqui também com o borne, tá, pessoal? E aqui, o mais comum e o mais utilizado provavelmente na instalação elétrica residencial é a derivação, que é quando eu quero emendar o cabo aqui no meio para levar, por exemplo, imagina que esse cabo aqui é o principal que está passando em cima da casa. Aí eu preciso descer para uma tomada. Normalmente esse cabo de derivação é feito assim. E aí tem esse conector de derivação que é excelente. Anotem aí no caderno, pesquisem sobre ele. Conector de derivação. Esse conector de derivação tem uma marca famosa que fazem esse tipo de conector que chama Vago, com W, tá? W-A-G-O. Conector de derivação Vago. Depois vocês pesquisem para vocês verem. É muito bom porque ele facilita muito a nossa vida. A gente vai lá, só encaixa, faz um estralinho, tec, ele decapa o fio lá dentro e faz a derivação de uma maneira muito simples. Sobre esse rabo de rato aqui, tem um conector que facilita isso, que chama conector de torção, que é quando você pega as duas pontas do cabo, coloca aqui dentro e torce esse negócio amarelinho aqui, que faz a conexão entre os cabos. A desvantagem é que se cortou já era, tem que fazer de novo. Existem gente que refaz esse conector aqui, mas dá muito trabalho, é mais fácil comprar outra, é mais barato fazer isso. Outro tipo de emenda muito utilizado no padrão de entrada. O padrão de entrada da casa de vocês, normalmente, um pouquinho na frente, tem uma caixa que fica no chão. É uma caixa de passagem. Essa caixa de passagem é por onde passam os cabos que saem do padrão de entrada e vai lá para o quadro de distribuição da casa de vocês. Normalmente há conexões lá dentro, quando tem emendas, é feita com esse conector aqui, que é o conector Split Bolt, que em resumo, é um parafuso com uma porca que você põe o cabo aqui e aperta com a porca para levar esse cabo aqui para outro lugar. O lado ruim é porque, como ele é muito exposto, você gasta muito com a isolação. E lá nesse parafuso aqui, você vai ter que passar uma fita isolante, e nunca passa a fita isolante só no que está exposto. Começa antes e aí vai até o que está exposto. Depois de passar a fita isolante, nesse caso, como isso aqui vai ficar lá fora, tem que passar também uma fita de alta fusão e depois outra fita isolante só para garantir. A isolação, pessoal, ela não é feita, esse aqui é o prolongamento, tá? Ou seja, o cabo era curto e prolongou. E ele cabo não, fio, né? E a isolação, pessoal, ela não é feita só na parte exposta. Ela começa na parte isolante do fio, na parte do PVC. Você vai enrolando ela, passa pela parte exposta, finaliza aqui ainda na isolação e volta de novo fazendo a mesma coisa. É ruim para tirar? É ruim para tirar, mas a ideia é que não tire, que proteja. Porque às vezes quando a gente dobra o cabo, pessoal, a pontinha dele,
ela pode furar essa isolação. Isso é ruim, porque furando a isolação pode encostar em outro cabo, pode encostar na carcaça, deixar ela energizada, e aí encostou ali e tomou um choque, né? Não é bom, tem que cuidar disso aqui. Aí, pessoal, o tamanho do cabo e a capacidade dele normalmente vem escrito no cabo. Eu não achei nenhuma imagem aqui com a descrição da bitola do cabo, mas normalmente ele vem escrito assim, ó, cabo flexível, 750 volts, 1,5 mm, 2 milímetros. É assim que a gente identifica. Com o tempo, só de olhar vocês vão saber qual que é a bitola do cabo. Também tem na embalagem, tá? Então, pegou a embalagem aqui, ó. Uma via, né? Ou seja, um fio só, um cabo só, de 1,5 mm. É isso, é um cabo flexível, tá? Não é um fio rígido. Mas e aí? Por onde é que eu vou passar esses cabos? Por onde esses cabos vão entrar? Quem vai proteger esses cabos? São os eletrodutos. Existem vários tipos de eletrodutos. Os mais importantes é o de aço carbono, que é o metálico, e o de PVC, tá? Que é o de plástico ou de borracha. Então, de novo, eu tenho dois tipos de eletroduto, o aço carbono e o PVC. Aí eles se dividem em dois. Ou ele é rígido ou ele é flexível. Os flexíveis a gente chama de mangueira, parece uma mangueira. E o rígido é um tubo, tá? Então, de novo, nós temos o eletroduto rígido de aço carbono, nós temos o eletroduto metálico, né, que pode ser de outra coisa, não necessariamente de aço carbono, só que é flexível. Normalmente esse eletroduto metálico flexível é utilizado em máquinas, tá, pessoal? Máquinas industriais, CNC, torno, a gente vê muito essas mangueirinhas aqui. Já o eletroduto rígido de aço carbono, ele é utilizado em áreas onde pode ocorrer quedas de materiais e que batam nesses eletrodutos. E aí o de aço carbono suporta mais choques mecânicos do que o PVC. Hoje em dia, ele é muito utilizado naquelas construções vintage, naquelas coisas de arquiteto, sabe? Vai fazer uma decoração industrial, vai colocar uns tijolinhos, pintar a parede de preto. Normalmente usa-se o eletroduto rígido de aço carbono ali por fora, sabe? É exposto. Tá na moda fazer isso. O que era feio antes ficou bonito agora. Não estou reclamando, tá? Eu acho bonito. Então nós temos o eletroduto rígido de aço carbono aqui. Ele é um tubo rígido, mais utilizado na indústria, mas como eu disse agora, muitas instalações elétricas residenciais estão utilizando esse tipo de material. Ou seja, estão instalando eletrodutos expostos, eletrodutos aparentes em residência. Então por isso que eu deixei ele aqui. Apesar de ser utilizado mais em indústria, ele está sendo muito utilizado em instalações elétricas prediais, residenciais. O outro eletroduto é o de PVC, né? Aí tem o flexível. Esse eletroduto é mais utilizado embutido na parede, tá? Ele fica dentro da parede. E nós também temos o eletroduto rígido, que também é utilizado mais em indústria, mas ele pode ser utilizado numa residência também. O eletroduto rígido possui, na verdade, todos os eletrodutos possuem vários acessórios. Eu vou começar falando do PVC aqui. Tem a abraçadeira, que você parafusa ela na parede aqui, encaixa o eletroduto aqui no meio da abraçadeira e trava a abraçadeira para ela segurar o eletroduto. Tem também as curvas. Antigamente se fazia muitas curvas esquentando o cabo de PVC. Você tinha um soprador térmico, aquecia o eletroduto, aquecia o eletroduto e fazia a curva. Você dobrava ele. Colocava uma mola de metal para evitar que ele dobrasse no meio, ou então enchia de areia. Também faziam isso. É uma técnica, é quase uma arte, mas deteriora muito o PVC e diminui aqui onde você faz a curva, diminui o esforço físico que ele consegue segurar, ou seja,
Se ele conseguir aguentar ali uns 5 kg de pancada, deu 1 kg ali, ele já quebra. Então, não é recomendado fazer curva aquecendo o eletroduto. Ainda é utilizado, mas não é recomendado. Compra a curva. Tem curva de 90 graus, 60 graus, e é barato, e é mais fácil. Então, comprem a curva. Existem outros acessórios. O conector, esse conector aqui é simples. Você fura um painel, o eletroduto usa e prende o eletroduto. Essa outra parte ela encaixa dentro do que você quer e tem uma rosca para segurar. A abraçadeira metálica é idêntica à abraçadeira de PVC. Ela só tem um encaixezinho aqui que prende a abraçadeira. Aqui nós temos as caixas de passagem e também as caixas de embutir que fica dentro da parede, tá? Isso aqui é onde a gente prende a tomada. Normalmente ela é amarela ou preta, tá, pessoal? O conduíte é a mesma coisa que isso aqui. Qual é a diferença? Esse fica dentro da parede e esse não. Bom, isso aqui vai ficar para amanhã, tá? Eu já falei demais, eu vou passar uma atividadezinha para vocês agora e aí a gente termina a aula hoje. Então, fechou hoje, a gente falou sobre condutores e sobre conduítes, né? Sobre eletrodutos, canaleta, então, e sobre seus acessórios. E sobre cabos também, né? Então, eu vou passar para vocês isso hoje, tá? Aí vai ficar para amanhã a gente falar sobre diagramas elétricos, tá? Eu vou dar só uma prévia aqui de diagramas elétricos para vocês, que é para vocês fazerem a atividade de hoje, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso aqui amanhã. Para que é o diagrama elétrico? O diagrama elétrico é onde reúne todas as informações necessárias para a instalação elétrica. Ou seja, é uma folha que tem qual cabo que eu vou usar, que tipo de lâmpada que eu vou ligar, quantas lâmpadas que eu vou ligar, por onde esse cabo vai passar. Então, o diagrama elétrico, ele faz a localização dos elementos da instalação, quantidade dos condutores, trajeto da instalação, distribuição dos dispositivos no circuito. E existem vários diagramas elétricos. Os mais importantes é o diagrama funcional, multifilar e unifilar. Tá? Qual é a diferença entre eles? O funcional é o que mostra o desenho. Tipo, isso aqui é uma lâmpada, né? Você olhou, você viu que é uma lâmpada. Você não precisa pegar uma norma para saber o que é uma lâmpada. Não, você olhou e falou, é uma lâmpada. É isso. Esse é o funcional. O funcional é aquele que mostra o objeto, que desenha o objeto. Qual que é a desvantagem? Dá muito trabalho. Onde que a gente costuma ver o funcional? Atrás dos equipamentos. Por exemplo, eu compro uma lâmpada, normalmente vem um desenho parecido com esse. Um sensor de presença vem um desenho. Você liga a fase aqui e tal. Isso é um diagrama funcional. O multifilar é um diagrama que mostra os cabos, igualzinho funcional, ou seja, ele mostra como é feita a ligação, isso facilita. Eu levo a fase lá no interruptor, pego o retorno, levo lá na lâmpada, pego o neutro, levo lá na lâmpada. Ele mostra como é feita a ligação, mas ele substitui o desenho do objeto real por um símbolo. Então aqui é um símbolo gráfico que representa o interruptor simples e aqui é um símbolo gráfico que representa a lâmpada. E tem o unifilar. O unifilar ele é mais utilizado em instalações elétricas residenciais, ou seja, ele vai ser o que a gente mais vai utilizar. Porém, a gente sempre vai começar pelo funcional e pelo multifilar. Porque o funcional mostra como é que tem que ser feito, e o multifilar já nos apresenta um símbolo gráfico representando aquele objeto. E o unifilar a gente vai ver depois, mais para frente, tá? Mais para frente, provavelmente na quarta ou na próxima segunda. Então, a gente pega um projeto elétrico, nós pegamos um projeto elétrico, e nesse projeto elétrico existem símbolos, tá? E aqui eu falo, apesar de ter sido cancelada, a NBR 5444 ainda é uma referência para projetos elétricos prediais. Olha ela aqui, ó. Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. NBR 5444 de fevereiro de 1989. Eu tinha menos 5 anos de idade. Aqui é um exemplo. Tá vendo essa bolinha com esse corte no meio? O que isso aqui quer dizer?
Isso aqui é um interruptor simples de duas seções, ou seja, um interruptor simples de duas teclas. Aí o símbolo unifilar e o símbolo multifilar. Eu sempre tenho dois símbolos. E essa bolinha preta aqui do lado? O que essa bolinha preta é? Essa bolinha preta é um interruptor paralelo, olha lá, um interruptor com 3 parafusos. Tem o símbolo unifilar e o símbolo multifilar. Aqui eu tenho exemplos de símbolos, tá? Tem o símbolo dos condutores. No unifilar vem escrito, né, aqui, ó, neutro, fase, retorno. No multifilar não vem um símbolo, vem só uma linha e aí normalmente a gente escreve em cima. Tem as cargas, né, que normalmente dentro de uma residência ou é lâmpada ou é uma cigarra. Aqui eu tenho o símbolo das lâmpadas, tenho o símbolo da lâmpada incandescente, que hoje em dia ninguém usa lâmpada incandescente mais, mas aí a gente se baseia que é uma rosca, tá? Então toda vez que a gente vê esse símbolo aqui, quer dizer que é uma base rosqueável, chama E27 isso aqui, Edison 27mm, é do Thomas Edison mesmo. Aqui eu tenho uma lâmpada fluorescente, aqui uma cigarra, uma campainha. Tem aqui o interruptor simples, o interruptor paralelo, o interruptor intermediário, o interruptor pulsador, campainha, que é aquele que se aperta, ele liga, você solta, ele desliga. Tem o símbolo da tomada, aqui no multifilar é sempre o mesmo, e no unifilar eu tenho a diferença da altura, aqui 30 centímetros, aqui 1,3 metros e aqui 2 metros de altura do chão, do piso acabado. Aqui os eletrodutos, só tem desenho de eletroduto no unifilar, no multifilar não tem. Eletroduto rígido de aço galvanizado, eletroduto rígido de PVC, eletroduto flexível metálico e eletroduto flexível de PVC. Rígido, flexível. Rígido, flexível. Aqui eu tenho os conduletes, né, que quando ele é externo a gente chama de condulete, e quando ele é embutido na parede a gente chama de caixa de passagem. Aqui é o condulete externo, ou seja, está fora da parede, com os eletrodutos encaixando aqui. Olha lá, olha que bonitinho, tá vendo? Coisa de arquiteto, ó. Um eletroduto lá na parede. Quem não queria ter um quarto desse, né? Todo arrumadinho ali, ó. Umas tomadas externas. E também tem o de embutir, que é esse amarelinho aqui, ele fica dentro da parede. Esses símbolos aqui, onde tem esse símbolo de tomada, é onde tem uma caixinha dessa. A gente não põe a tomada de cara, não. E aqui é por onde está passando os eletrodutos na parede, que é onde a gente instala as tomadas, interruptores e por aí vai. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou ativar o mudo de todo mundo aqui de novo. Vamos lá. Aqui as caixas de passagem que ficam em cima do teto, tá? Da laje, onde a gente passa os cabos. Ó. Isso aqui é onde fica as lâmpadas também, tá? Essas caixas de passagem que fica aqui, ó, elas estão aqui e saem aqui. É onde a gente liga as luminárias, as lâmpadas, tá? Tem também os dispositivos de proteção, DR, disjuntor, fusível. Fusível não é utilizado em instalação elétrica. Tem aqui. Ah, tem. Tá. Calma, gente, que é lento. Ele vai no tempo dele. Eu escutei vocês falando que estavam mudo. Tá, peraí. Então vamos lá de novo. Caixa de passagem é o que fica aqui em cima da laje, tá? É o que fica em cima do teto. É o que liga a sala, o quarto, a cozinha, a lavanderia. Elas ficam em cima da laje, ó, a caixa de passagem, caixa de passagem, caixa de passagem, caixa de passagem. E é onde a gente coloca, aqui, ó, ela aqui, é onde a gente coloca as lâmpadas, tá? Olha o tanto de fio aqui, olha que gambiarra. Aí você coloca a lâmpada aqui.
Tá? Tem também os dispositivos de proteção, que são os DR, disjuntor, fusível, todos eles ficam dentro do quadro de distribuição. Bonitinho, olha que quadro bem arrumado. Ó. Disjuntor bipolar, DR, tetrapolar e DPS. Aqui é o quadro de medição, aqui é o símbolo do quadro de distribuição, e esse de medição aqui, ele fica lá no poste, tá, gente? Então, por que eu passei bem rápido aqui? Porque eu vou comentar com isso com vocês amanhã, mas eu vou passar uma atividade para vocês hoje sobre simbologia, sobre símbolos, para vocês anteciparem a aula de amanhã também, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou terminar aqui, vou subir esse vídeo para o YouTube. Quanto tempo de vídeo? 1 hora. Vou subir esse vídeo para o YouTube e vou salvar ele lá no Google Sala de Aula. Aí quando eu salvar ele, eu vou passar a atividade para vocês. Ou seja, agora é 4 horas, então eu vou passar a atividade para vocês aí umas 4h20. É uma atividade bem rapidinha, vocês fazem rapidão. Ela é sobre simbologia, sobre símbolos, só para preparar para a aula de amanhã. Aí na aula de amanhã eu vou falar mais devagar, com mais calma e tudo mais. Hoje foi mais uma apresentação para vocês terem noção do que a gente vai ver e para a gente falar um pouco sobre eletroduto e condutores. E para vocês terem noção do que a gente vai trabalhar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? 4h20, daqui a uns 20 minutinhos, é um intervalinho para vocês aí tomar uma água, um café, enquanto eu subo o vídeo e organizo o Google Sala de Aula lá para vocês, tá bom? Tá bom? Beleza então. Pessoal, alguma dúvida sobre o que eu falei? Eu sei que não, porque eu falei muito rápido, mas eu tenho que perguntar. Não, né? É isso aí, muito bem, muito bem. Então fechou? Aqui vai ficar para amanhã, tá? O que a gente vai falar amanhã. Sobre diagramas elétricos, funcional, multifilar e unifilar. Vou passar um programinha para vocês também no celular. Ele é Android, mas a gente tenta fazer alguma coisa com o computador aí, tá bom? Eu passo outro programinha no computador para quem tiver iOS. Ou quem quiser fazer no computador também faz. Bom, então é isso. Então eu vou postar esse vídeo no Google Sala de Aula e vou postar uma atividade lá também. E vou deixar isso tudo na descrição do grupo, mas eu vou falar para vocês. Então, 3h58, 4h20, eu passo lá para vocês, tá bom? 4h20 é uma hora boa. Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. ProErd. Fiquem com Deus e até amanhã.